Agora são 2000 anos de história e caminhada. Agora são 2000 anos de história e caminhada. Formando comunidade na certeza da chegada. Formando comunidade na certeza da chegada. Aproveita e vem pra cá. Aproveita e vem pra cá. Para ser comunidade não basta só reunir. Para ser comunidade não basta só reunir. É preciso pensar juntos e lutar pra construir. É preciso pensar juntos e lutar pra construir. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Para ser comunidade é preciso muito amor. Para ser comunidade é preciso muito amor. Lutar e vencer o mal e pisar sobre a dor. Lutar e vencer o mal e pisar sobre a dor. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Para ser comunidade tem que amar e construir. Para ser comunidade tem que amar e construir. Uma vida diferente desta que está aí. Uma vida diferente desta que está aí. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Para ser comunidade é preciso organizar. Para ser comunidade é preciso organizar. Todo povo oprimido e a cabeça levantar. Todo povo oprimido e a cabeça levantar. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Para ser comunidade é preciso comungar. Para ser comunidade é preciso comungar. Corpo e sangue de Jesus, força que Ele nos dá. Corpo e sangue de Jesus, força que Ele nos dá. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Para ser comunidade é preciso agradecer. Para ser comunidade é preciso agradecer. A Javé, o Deus da vida, nossa força pra vencer. A Javé, o Deus da vida, nossa força pra vencer. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Para ser comunidade é preciso perdoar. Para ser comunidade é preciso perdoar. Todo mal que nos ofende não nos deixa caminhar. Todo mal que nos ofende não nos deixa caminhar. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. Então vamos aprender com os primeiros cristãos. Então vamos aprender como os primeiros cristãos. Como se faz partilha e se vive como irmãos. Como se faz partilha e se vive como irmãos. Aproveita e vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, Aproveita e vem pra cá. vem pra cá, vem pra cá. E hoje, como disse, nós queremos começar nosso encontro live este dia 6 de maio de 2020, aqui diretamente da Igreja Matriz de Santa Maria, Mãe de Deus, nos solidarizando. Permitam-me nesse momento iniciar a nossa conversa nos solidarizando com as famílias que têm perdido seus entes queridos nesses últimos dias. Muitos, a grande maioria, vítima da Covid-19 e também outros tipos de morte. É um momento difícil, é um momento delicado, é um momento em que nós devemos olhar para dentro de nós mesmos e refletir sobre esse mistério, o mistério da morte.
talvez ninguém nunca tenha parado para pensar como é difícil ter um ente querido que parte e que nós nem sequer podemos nos encontrar para prestar-lhe as suas últimas homenagens. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, aqui em Ananindeua, em Belém, que está sendo o epicentro da pandemia, muitos dos nossos irmãos têm falecido. E nós queremos dizer a você, querido irmão, querida irmã, que perdeu seu ente querido recentemente por conta do coronavírus. Seja forte, tenha coragem. Nós estamos aqui justamente como igreja, como paróquia, para trazer a nossa saudação fraterna e as nossas condolências, na firme esperança de que um dia ressuscitaremos todos com Cristo ressuscitado. Vamos retomar nossa conversa. O dízimo em tempo de pandemia. Você já deve ter ouvido falar muitas vezes sobre o dízimo. O dízimo na vida do fiel cristão católico. E nada melhor do que nós esclarecermos, segundo as orientações dos nossos bispos do Brasil, num recente documento da CNBB, o dízimo na comunidade de fé, orientações e propostas para as nossas dioceses, paróquias e comunidades. Nesse documento de número 106, que se tornou a cartilha de todo líder de comunidade que atua diretamente com a pastoral do dízimo, nós encontramos logo no início deste livro, no capítulo 1, a pergunta: o que é o dízimo? Talvez para você isso é tão simples, né? Já deve ter ouvido tantas vezes e tantas pessoas falarem sobre isso. Mas qual é a palavra da igreja no Brasil a respeito do dízimo? No número 6, parágrafo 6 desse documento diz: o dízimo é uma contribuição sistemática e periódica dos fiéis, por meio da qual cada comunidade assume corresponsavelmente sua sustentação e a sustentação da igreja. Ou seja, o dízimo é compromisso. E como compromisso do fiel cristão católico, significa dizer que mensalmente e de forma sistemática, eu, como fiel cristão católico, devo contribuir com a sustentação da minha paróquia, da minha comunidade e, consequentemente, da minha diocese. Porque na igreja nós formamos uma rede. E essa rede, ela precisa estar conectada de maneira organizada, a fim de que possamos nos sentir membros efetivos e afetivos
daquela comunidade, aquela paróquia, que por consequência assumimos a corresponsabilidade na sustentação da nossa diocese. E aí o documento explicita que, como sistema de contribuição, o dízimo tem as seguintes características. A primeira delas é relacionado com a experiência de Deus e com o amor fraterno. Não existe experiência do dízimo sem que seja, primeiro, antes de tudo, uma experiência de fé para com Deus. Foi assim que o povo do Antigo Testamento vivenciou o seu dízimo. Ou seja, toda vez que o povo da Bíblia, do Antigo Testamento, sentia que do seu roçado, daquilo que produzia, era fruto da providência divina, esse mesmo povo se sentia como que voltado para dizer um obrigado a Deus. Mas isso só acontece com quem tem fé. Por isso que o dízimo exige fé. Sem fé não tem sentido o dízimo que oferecemos na nossa comunidade, na nossa paróquia, na nossa diocese. Portanto, a primeira característica do dízimo é a experiência de Deus com o amor fraterno. Aí aparece amor a Deus e ao próximo. A segunda característica do dízimo é que o dízimo é um compromisso moral dos fiéis com a igreja. O que significa isso? Eu, como batizado, consciente da minha missão na igreja, eu devo me sentir corresponsável pela autossustentação da minha paróquia, da minha comunidade. Primeiro eu tenho que me sentir membro dessa comunidade. Talvez seja por isso que muita gente tem dificuldade de entender o dízimo, porque, na grande maioria dos católicos, veem a igreja como uma loja de conveniência. Quer dizer, eu preciso de um produto, eu vou lá, adquiro esse produto, pago e estou quites. Não é assim. Fazer a experiência do dízimo na comunidade é fazer da sua comunidade, da sua paróquia, a sua família. E eu acredito que, como membro de uma família, você deve se sentir corresponsável por ela, desde as pequeninas coisas até as mais exigentes. A terceira característica do dízimo é que o dízimo ele é fixado de acordo com a consciência retamente formada. Aí a gente recorre ao que diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios, do capítulo 9, versículos de 6 a 7. Cada um dê conforme o impulso do seu coração. Ou seja, quem vai dizer quanto eu devo dar de dízimo? É o bispo? É o padre? É o coordenador da comunidade? Não.
quem tem que ditar aquilo que eu devo dar como contribuição do dízimo na minha paróquia, na minha comunidade, é a minha consciência. Quer dizer, se eu tenho uma consciência reta de que eu sou igreja e, portanto, sou corresponsável pela manutenção dela, eu devo contribuir segundo a minha consciência. Daí a necessidade de se fazer todo um trabalho de conscientização nas nossas comunidades, para que o nosso povo, aos poucos, entenda qual é o sentido, a finalidade do dízimo na vida. E uma quarta característica do dízimo é que ele é sistemático e periódico. É sistemático porque o meu dízimo ele faz parte de um sistema comunitário, de um sistema paroquial e até um sistema diocesano. O que significa sistema? Nós trabalhamos com planejamentos. E não é porque a comunidade, a paróquia, é igreja, que deve fazer as coisas de forma desordenada ou no improviso. Toda paróquia, como toda diocese, toda comunidade, precisa trabalhar mediante um planejamento. Numa paróquia, nós temos os nossos investimentos, que eu não diria que são gastos. Investimento com os colaboradores que trabalham diretamente no atendimento ao público, na secretaria, na administração, nos serviços gerais, para que nós possamos manter nossas instalações, nossa administração, nossa secretaria funcionando de forma adequada. É preciso que a paróquia invista, portanto, é investimento. Depois, todas as despesas ordinárias, luz, telefone, internet, enfim, material de limpeza, tudo que faz parte de uma administração ordinária. É preciso um planejamento. Por isso dizemos que o dízimo ele é sistemático, porque ele está dentro de um contexto de um sistema. E é periódico, porque é mensal. Hoje o dízimo funciona baseado naquilo que nós recebemos como resultado do nosso salário. Então, cada um contribui com o seu dízimo mediante o que recebe de salário. Agora, meus irmãos, dentro dessa visão geral do que é o dízimo e quais são as suas características, é preciso que nós entendamos, O dízimo em tempo de pandemia. Como está? É interessante, impressionante ver os fiéis que já adquiriram essa consciência do ser dizimista na igreja, na comunidade, na paróquia. Como que, mesmo em tempo de pandemia, as pessoas, os dizimistas, se empenham para devolver o seu dízimo, para contribuir com o seu dízimo. Pessoas simples que querem fazer a sua contribuição.
A gente, no início da quarentena, gravamos alguns programas, divulgamos no jornal Voz de Nazaré alguns artigos sobre isso, orientando nossos fiéis católicos para que pudessem facilitar a contribuição do dízimo através do depósito bancário, da transferência bancária. Mas a gente sabe que grande parte dos nossos dizimistas não tem esse domínio. Eles fazem questão de fazer a entrega presencial do dízimo. Aliás, essa é uma questão que vem sendo discutida antes da pandemia. Hoje no Brasil já existe sistema que admite a devolução do dízimo. Me desculpe a expressão, não é bem essa, segundo o documento. O documento 106 da CNBB fala simplesmente de contribuição. Então, pagar dízimo, devolução do dízimo, consagração do dízimo, segundo o documento 106 da CNBB, devem ser eliminadas do nosso vocabulário. O certo é a minha contribuição como dizimista. Então, antes mesmo da pandemia, nós já estávamos discutindo em algumas paróquias da arquidiocese, inclusive, a questão da facilitação da devolução do dízimo. Algumas paróquias já introduziram até a maquininha para receber o dízimo. Algumas pessoas vinham resistindo a essa questão. Por quê? Aprendemos que o dízimo só tem sentido quando ele é entregue pela pessoa na própria comunidade que participa. Então, esse foi o que nós orientamos por muito tempo. Agora, estamos sendo forçados a rever a nossa maneira de contribuir com o dízimo, fazendo exatamente o que antes tínhamos uma certa resistência de fazer o depósito do dízimo. Muitas pessoas já estavam pedindo isso. Não tem um jeito de contribuir com o dízimo através do depósito bancário, até devido à situação de violência que se vive nos tempos de hoje. Perigo de levar o dízimo em espécie para a igreja, e isso representa uma certa dificuldade. Então, vejam, esse momento que nós estamos vivendo de pandemia vai nos levando a rever certas práticas, certas atitudes que antes eram atitudes que não deveriam ser mudadas. Hoje, nós vamos começar a repensar qual é a forma mais, digamos, mais ordinária, digamos assim, no sentido ordinário da palavra, de contribuir com o dízimo. Já que os nossos fiéis não estão indo à igreja, templo, para as missas, e, portanto, não está sendo presencial a celebração, as famílias estão em casa, no seu isolamento social, como contribuir com o dízimo? Aí vem o apelo, o aconselhamento, para que, de posse do número da conta bancária da paróquia, o dizimista tenha essa ferramenta para facilitar a sua contribuição com o dízimo. Agora, antes de passar para o segundo bloco, eu gostaria de
reforçar isso. Muito cuidado para a gente não pensar que o dízimo é um negócio. Não. O dízimo deve ser a expressão da minha resposta de fé, de gratidão a Deus e de amor à igreja no mundo em que eu vivo. Por isso, se eu reconheço a Deus como autor e fonte de toda a minha vida, de tudo que sou e que tenho, se eu me sinto agraciado por Deus, portanto, procuro retribuir de alguma forma o que eu recebo dele, e se eu tenho meu amor pela minha igreja, na diocese, na paróquia, na minha comunidade, então eu me torno um dizimista. Então agora nós vamos escutar uma música, enquanto você formula a sua pergunta e enquanto você escuta a música que nós selecionamos para você, nós vamos mostrar as referências da nossa conta bancária, aqui da paróquia Santa Maria Mãe de Deus, como uma ferramenta para facilitar a sua contribuição como dizimista fiel da nossa paróquia. Vamos escutar. Enquanto isso, faça a sua pergunta e mande para a gente responder nessa nossa live de hoje. Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe, o mundo não teria tanta fome, tanta dor. Ah, se repartisses, ah, se fosses irmão, olhavas em torno de ti, arrependido, davas a mão. Mas tu te fechas naquilo que tens, és egoísta querendo só ter. E aqueles que enriquecem a ti estão pelo mundo a morrer. Mas tu te fechas naquilo que tens, és egoísta querendo só ter. E aqueles que enriquecem a ti estão pelo mundo a morrer. Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe, o mundo não teria tanta fome, tanta dor. Ah, se repartisses, ah, se fosses irmão, olhavas em torno de ti, arrependido, davas a mão. Mas tu queres o que não é teu, te fechas em teu mundo buscando prazer. E aqueles que deleitam a ti estão pelo mundo a morrer. Mas tu queres o que não é teu, te fechas em teu mundo buscando prazer. E aqueles que deleitam a ti estão pelo mundo a morrer. Ah, se desses teu pão, ah, se desses teu peixe, o mundo não teria tanta fome, tanta dor. Ah, se repartisses, ah, se fosses irmão, olhavas em torno de ti, arrependido, davas a mão. Mas tu só pensas o mundo subir, pisar os irmãos querendo poder. E todos os que servem a ti estão pelo mundo a morrer. Mas tu só pensas no mundo subir, pisar os irmãos querendo poder. E todos os que servem a ti estão pelo mundo a morrer. Ah, se desses teu peixe, ah, se desses teu pão, seria um milagre do amor nas mãos de Jesus, no rosto do irmão. Ah, se fosses irmão, ah, se fosses irmão, olhavas em volta de ti, imitavas o Cristo, repartia teu pão. Muito bem, de volta à nossa conversa. E aqui eu queria saudar a Madalena, Esmeraldo, que estão nos acompanhando. A Madalena dizia: Senhor, dá-me força para dar o meu dízimo, o meu quinhão, uma coisa assim, né? Também tem uma outra internauta
que fez o seu comentário muito interessante, viu, Maria Costa? Veja bem, o nosso objetivo hoje não é pedir dízimo, tá, gente? É simplesmente dar uma catequese para que nós, como cristãos católicos, tenhamos uma consciência mais clara. E você sabe por que a Igreja Católica recebe o dízimo? Nós temos 4 dimensões bem específicas que talvez por não conhecê-las, a gente às vezes tece certos comentários e que não dizem respeito àquilo que deveria ser. A primeira dimensão do dízimo é a dimensão da igreja, a dimensão eclesial. Imagine um bolo repartido em 4 partes. A primeira parte vai ser para a igreja, com tudo aquilo que comporta a manutenção do templo, a manutenção do culto divino, como eu falava antes, a própria sustentação daqueles que trabalham com carteira assinada como colaboradores das paróquias. Nós temos uma série de investimento no sentido da dimensão eclesial. Né? Na dimensão eclesial ainda, nós temos a diocese, que tem a responsabilidade de cuidar da formação dos futuros padres. E nós católicos, será que nós já nos perguntamos quanto custa para formar um padre? Quanto custa para formar um médico? Pois é. Então, às vezes, a gente precisa se perguntar e se interessar para saber como é que a igreja ela se sustenta. Então, a dimensão eclesial diz respeito a tudo aquilo que faz parte da ação evangelizadora da igreja. Depois, a dimensão religiosa. Na dimensão religiosa, nós temos tudo aquilo que diz respeito à sustentação dos presbíteros, a sustentação do templo, depois a questão da própria manutenção do templo, né? A dimensão social, aí vem uma dimensão muito importante, que é aquela de promover a pessoa. Aí as paróquias precisam, dentro daquilo que estávamos conversando antes, né? A preocupação com o ser humano, com o próximo. Quantas pessoas que buscam a paróquia, as paróquias, para buscar um sustento, porque está passando necessidade. Essa é a dimensão caritativa do dízimo. Nessa dimensão caritativa, nós acolhemos aquela dimensão da promoção humana. A promoção humana consiste em elaborar projetos de cursos profissionalizantes, projetos sociais com crianças, adolescentes, jovens e até mesmo adultos que precisam. São aquelas pessoas que vivem numa situação de risco e a igreja se preocupa com essas pessoas. Dentro da dimensão social ou caritativa, nós temos a Caritas,
que também é um apoio grande. Peguemos a nossa paróquia, por exemplo, na dimensão caritativa. Temos a Caritas, a equipe de esporte, lazer e cultura, que trabalha com projetos voltados para o esporte, para eventos culturais, fazendo com que todos esses projetos eles venham de encontro à formação, à inclusão social. Então, a dimensão caritativa da igreja, ela é muito importante em se tratando do dízimo. E temos a quarta dimensão missionária, que é justamente aquela que tem o olhar para a missão, a colaboração com as comunidades mais carentes, as paróquias mais carentes. Nós temos no Brasil regiões, aqui na Amazônia, que precisam do apoio financeiro para fazer com que o Evangelho chegue até as comunidades mais carentes. Então, a dimensão missionária, ela visa a formação dos agentes de evangelização, do seminário, dos futuros padres. A dimensão missionária, o dízimo, também vai de encontro àquelas necessidades dos missionários que estão em terras de missão. Então vejam, o dízimo ele não pode ser entendido como uma campanha financeira voltada para encher os cofres da igreja. Não é isso. O dízimo é para responder às necessidades da nossa igreja na dimensão eclesial, caritativa, missionária e religiosa. Eu creio que quando nós tivermos essa ideia, tudo baseado naquilo que diz as Sagradas Escrituras e as orientações da igreja hoje, eu creio que isso vai nos dar uma nova mentalidade do dízimo. Mas as mensagens continuam chegando, né, Jéssica? Quem é que está aí conversando conosco, mandando o seu like, compartilhando a nossa live? Já estamos com 33 pessoas conectadas com a gente. A Meire Guimarães, a Eliette Barroso, a Rosilene Reale, a Madalena Ramos, a Marluce Barbosa, a Ana Maria Leal, a Sônia Helena. E também temos perguntas sobre o dízimo. A Rosiane Moraes diz: boa noite, padre. O dízimo é de suma importância para nós. Gostaria de saber como posso fazer essa doação. É somente em dinheiro ou pode ser de outra forma? Bom, eu entendi que você quer saber assim, se o dízimo pode ser de outra forma, ajudando, dando cesta básica. Não sei se é bem isso. O dízimo, ele consiste na contribuição como resultado do fruto do meu trabalho. Então, eu assumo esse compromisso mensalmente de contribuir com o meu dízimo. De quanto? Bom, o dízimo, a palavra dízimo significa 10ª parte. Porém, eu não posso, como dizia antes, ditar, estabelecer o quanto que você deve dar. É 10%? 8%? 5%? O dízimo não é uma questão aritmética, uma questão de décimo financeira. O dízimo é uma questão de reconhecimento a Deus por tudo aquilo que eu recebo dele e, portanto, tenho fé, agradeço a ele
gesto de gratidão. E se eu me sinto realmente igreja, eu tenho me sensibilizar com essa igreja. Então, o dízimo é a minha contribuição sistemática, periódica, mediante o fruto do meu salário que eu ganho. Quem vai estabelecer a quantia é a minha consciência. É a minha, é a sua consciência. Pessoas perguntam também, padre, aquilo que eu faço na igreja, como catequista, como cantor, tocador, como membro de algum movimento na igreja, eu posso considerar isso como dízimo? Não. Isso aí não é dízimo. Não é mais do que a sua obrigação como batizado, como cristão católico que se coloca a serviço da igreja. Tá certo? Cesta básica. Este é um tempo em que muita gente está se agrupando e reunindo cestas básicas. Eu posso substituir o meu dízimo por uma cesta básica? Não, dízimo é dízimo. A cesta básica é uma ajuda para alguém que está passando necessidade. A igreja que recolhe o dízimo, ela pode fazer isso através do setor pastoral social? Claro que pode. Daquele dízimo que a igreja recebe, ela recolhe uma parte desse dízimo, destina uma parte desse dízimo para suprir algumas necessidades em relação às ajudas emergenciais, que nós chamamos assim, que também consiste em dar uma cesta básica, tá bom? Então, dízimo é a minha contribuição mensal, financeira. E o cesta básica ou qualquer outro tipo de ajuda que eu fizer na igreja não se caracteriza como dízimo. Por isso é bom a gente entender. Existe o dízimo, essa parte é a que eu separo para Deus. Essa parte é a parte de Deus. Se a minha consciência me diz que eu devo dar 5% do meu salário, então fica 95% para mim, pessoalmente. É com esses 95% que eu vou administrar minha família, vou administrar minhas coisas, e aquele 5% é intocável. Aquela parte eu separo, é de Deus, é o meu dízimo, tá bom? E com isso você pode, com aqueles 95% que toca a você, você pode também ajudar. Aí vem, depois do dízimo, a esmola, a doação e a oferta. Vejam, são 4 itens que eu posso usar da caridade. O dízimo é sagrado. Depois vem oferta. A oferta é aquela oferta que eu faço na hora que eu vou à missa. No ofertório, a comunidade celebrativa, a assembleia, vai até o altar e faz a entrega da sua oferta. Mas eu não tenho nada nesse dia para ofertar financeiramente. Não tem problema. A sua oferta, Deus conhece qual é. Qual é a oferta que você hoje vai ofertar a Deus? É a sua família? É o seu trabalho? É alguma situação que você quer ofertar? A hora do ofertório, da missa, é sagrado. Aquele momento é o momento de apresentar ao Senhor o fruto do meu trabalho como oferta agradável a Deus. Por isso, depois da oferta, o padre diz: orai, irmãos,
para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que a Assembleia responde? Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Quer dizer, aquele é o momento em que o sacerdote recolhe todas as ofertas que ali foram entregues e apresenta ao Senhor. Então, dízimo, oferta, donativo. São aqueles donativos que as pessoas recolhem para ajudar a alguma instituição. Você lembra quem mora no interior, quem morava no interior, lembra nossas festas antigamente, dos padroeiros? Saía um grupo de pessoas pedindo o quê? Donativos. E os donativos eram banana, galinha, porco, boi, enfim. Recolhiam todos esses donativos e faziam os leilões durante a festividade. Era assim que funcionava. Hoje, na cidade, nós não usamos tanto isso. Os donativos, geralmente, são destinados a alguma campanha que alguma instituição promove, né? Então, hoje está se falando muito, em tempo de pandemia, de vaquinha, não é isso? Muitas pessoas organizando vaquinhas e tem gente ganhando dinheiro com isso. Então, isso é donativo. Depois, a esmola. Quarto ponto. A esmola é prescrito pelo próprio Evangelho. Quando Jesus, ele esteve aqui, neste mundo, o que ele disse nos seus ensinamentos? Quando deres uma esmola com a mão direita, que a tua mão esquerda não saiba que a tua mão direita deu. Então a esmola é um gesto de caridade para quem precisa. E tudo isso, meus irmãos, esses quatro pontos, dízimo, oferta, donativo e esmola, isso deve ser dado de coração, não como descarrego de consciência, senão não vale a pena. E nem Deus vai gostar disso. Porque Deus quer ser servido hoje na pessoa dos pobres. Tá bom? Então, espero ter esclarecido um pouquinho a sua dúvida. Né? Tem mais alguma pergunta? Padre, Eliette Barroso pergunta aqui: como serão identificados os dizimistas que optarem pela contribuição em depósito bancário? Aí isso é importante, viu, Eliette Barroso? As pessoas que fizerem a sua transferência ou seu depósito bancário, ele deve apresentar o cupom do recibo, do comprovante de transferência ou do depósito. E pode enviar por WhatsApp para os telefones da secretaria, da secretária Jéssica, ou da administração, o Júnior, e imediatamente esses comprovantes do depósito ou da transferência chegando, eles são registrados no sistema paroquial e depois ele é transferido para o coordenador do dízimo daquela comunidade, para que também ele lance no livro de controle do dízimo da sua comunidade. É importante isso. Tem mais alguma pergunta? A Rosa Maria pergunta se tem alguma secretaria recebendo dízimo ou só no banco. Olha, no caso da paróquia Santa Maria Mãe de Deus, nós estamos atendendo até sexta-feira. Agora, pela manhã, das 8 ao meio-dia. Então, se você optar por fazer a entrega presencial na secretaria, você pode vir nesse horário. Fora disso, pode fazer a transferência ou o depósito bancário e depois mandar o
comprovante do depósito, se identificando nome e o número do carnê escrito no seu comprovante, para a gente poder, então, fazer o registro. Tem mais alguma pergunta? Não, né? E aqui temos a Rosa Maria. Ela deseja uma boa noite. Muito bem, boa noite, Rosa. Eu estou bem, graças a Deus. Foi essa que nós acabamos de responder, né? Bom, a gente continua esperando a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida. E depois você manda lá marca lá o seu like, né? Como foi que você acolheu essa nossa live de hoje. Eu espero que essa nossa conversa possa ter ajudado, né, a esclarecer melhor o nosso dízimo. Porque, meus irmãos, o que falta muitas vezes entre nós é uma consciência clara, objetiva, sobre o dízimo na nossa vida. Falar do dízimo em tempo de pandemia realmente parece ser uma incoerência. Mas pense comigo. Como é que está vivendo a sua família em tempo de pandemia? Eu imagino com dificuldades, sobretudo quem depende do trabalho informal. E agora, com o decreto do governador que vai passar a vigorar na meia-noite dessa quinta-feira, que vai bloquear, fechar todas as entradas e saídas dos nossos municípios, incluindo a região metropolitana, isso vai causar mais e mais dificuldades. Agora, meus irmãos, isso não é porque alguém quer prejudicar ninguém. Pelo contrário, o problema é sério. A contaminação está aumentando. E quanto mais gente circulando na rua, nas praças, mais gente poderá estar sendo contaminada. E isso vai trazer gravíssimas situações e vai saturar o sistema público, que já está saturado. Então, eu sei que é um sacrifício para todos nós termos que ficar em casa, mas é para o nosso bem. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil para ninguém. Agora a gente está rezando, pedindo a Deus muita força para enfrentar esse tempo de tempestade, na firme esperança de que em breve nós sairemos dessa, para que a gente não tenha perda na nossa família, além das perdas que nós já estamos tendo no nosso meio, muitos paroquianos doentes, muitas pessoas que nos deixaram e que quando voltarmos para as nossas celebrações, vamos sentir a falta de muitos dos nossos irmãos, porque partiram em consequência dessa doença que se alastrou pelo mundo afora. Então, para que sejamos protegidos dessa doença, fique em casa e vamos fazer o possível. Se tivermos que sair, que possamos sair só em extrema necessidade, sempre contando com o apoio das pessoas mais jovens para comprar algo essencial para dentro de casa. E sempre observando as medidas essenciais. Lavar a mão com sabão,
usar álcool em gel, sempre que tiver contato com algo de fora, manter a casa limpa, enfim, vamos manter aqueles cuidados básicos para que nós possamos sair bem rápido de toda essa situação. E que o dízimo, que hoje foi objeto da nossa catequese, possa ajudar a todos a termos essa consciência eclesial, essa consciência de pertença à nossa igreja tão querida. Lembre-se, você também é igreja. E como você é responsável em casa pela sua família, sinta-se também corresponsável pela sua igreja, seja ela expressa na comunidade, na paróquia, na sua diocese. Então, já no finalzinho da nossa live, queremos mandar um abraço para a Viviane Rodrigues, né? E aqui a Viviane manda um recadinho: não vamos perder a fé e a confiança em Deus. Meus irmãos, Deus nos deu tudo, ou nos dê tudo o que precisamos, todos os dias. Isso, Viviane, eu não tenho dúvida. Eu sei que para muita gente este é um momento de incerteza, de insegurança, de medo. Mas uma coisa eu quero deixar para você hoje: não tenhamos medo. Essas palavras foi Jesus quem nos deixou. E não ter medo não significa abusar, ser imprudente, sair por aí pintando e bordando, ou então achar que isso é uma brincadeira, que isso não existe. Não, gente, é sério. Devemos estar atentos, porque tomara que nenhum dos seus parentes ou amigos próximos já tenha ido. Tomara. Mas tem muita gente perto de nós que conhecemos, que já perderam membros de sua família e outros que estão doentes. Por isso, cuidado. O momento é de atenção, tá bom? A Madalena Ramos, ela está conectada conosco. Obrigado, Madalena. Um abraço para você. Jéssica, alguém mais? Luiz Carlos Leal manda um olá, Padre José Maria, boa noite. A paróquia Nossa Senhora do Amparo e seus agentes do dízimo dão um forte abraço para o senhor e muitas bênçãos em sua vida. Obrigado, Luiz Carlos, né? Então, Luiz, aí da paróquia Nossa Senhora do Amparo, saudações a você e toda a equipe da Pastoral do Dízimo dessa paróquia. E eu gostaria de aproveitar também para mandar um abraço a todos os missionários e missionárias da equipe arquidiocesana da Pastoral do Dízimo, a EAPADI, ao Antônio e sua esposa Cláudia, ele que é o coordenador da equipe arquidiocesana, ao Eliezer, que é o nosso secretário executivo e missionário da Pastoral do Dízimo, a Francinete, que é nossa articuladora aqui na região episcopal São Vicente de Paulo, a Regina, lá, articuladora das duas regiões, Menino Deus e Nossa Senhora do Ó, enfim, ao Lino, a todos os nossos articuladores que poderão estar conectados conosco, grande abraço, e que nós não nos deixemos abater diante de tão grave problema que nós estamos enfrentando.
Vamos sair dessa o mais rápido possível. Mais alguma coisa, Anderson? Só bastantes agradecimentos. Agradecendo esse momento que foi importante para a reflexão. E muitos aprendizados sobre o dízimo. O João Leal também está aqui conectado conosco. Já marcou o seu like lá, João? Manda nosso like aí, ó. E manda um forte abraço para mim. Muito obrigado, João. Suelen, força, coragem. Não vamos desanimar. O tempo requer fé. E quem tem fé não tem medo. E não se deixa levar pela angústia. Preocupação significa se preocupar, se ocupar com algo que vai acontecer. Então, quando a gente se preocupa, a gente ocupa a mente com algo que ainda não aconteceu. Então, por que se ficar sofrendo, né? Vamos sim ter esperança nesse momento tão necessário. Mais alguma coisa, Jéssica? Bastante pessoas mandando também, pedindo, né, orações. A Esmeralda pede orações pela saúde de Maria de Lourdes Pereira e o seu esposo, Eliodoro Jardim. Então, um abraço para todo esse povo que está nos acompanhando. Lá nos Estados Unidos, a Verinha com o Virgílio e toda a sua família está nos acompanhando, né? Também ao Reginaldo e a Deusa e seus filhos, Marquinhos, David, lá na comunidade Virgem dos Pobres, em Santa Maria, no Distrito Federal, ao Silvio, a Toinha, aí no Gama, também a Tereza, em Santa Maria, a todos vocês que estão nos seguindo, a Verônica, a Vevé, lá em Brasília, e a vocês que estão conectados conosco toda quarta-feira, uma saudação toda especial. E terminando hoje a nossa conversa, nós vamos aqui registrar a Francinete Barroso, que também mandou uma saudação. Vocês ainda estão vendo aí a Francinete? Dá para ver o que ela falou aí para nós? Ela disse, Padre Zé, não nos deixe sem notícias, pois sua ausência já é difícil. Imagine sem seus conhecimentos. Oi. Pois é, não, eu estou tentando toda quarta-feira, a gente está aqui na live, enquanto passa essa pandemia, né? Essa crise. E também a gente está fazendo diariamente o nosso Refletindo com Você, uma forma de fazer chegar até você, até a sua família, a mensagem do Evangelho. É uma forma da gente se sentir próximo, mesmo distante, né? Mas que virtualmente podemos estar próximo. A Meire Guimarães pede orações por todos que trabalham no abrigo Nosso Lar, Socorro Gabriel, e por todos os idosos que habitam contra essa pandemia que alastra por. Um grande abraço também para você. Agora eu estou sentindo falta da juventude. Aonde está a juventude da paróquia de Santa Maria, Mãe de Deus, e das outras paróquias? Eu acredito que dormindo eles não estão, né? E nem estão na faculdade, porque está tudo fechado. Aonde vocês estão, jovens? Mostre a cara de vocês. Seria tão bom que vocês nos provocassem também, mandando a sua like, né? Seu comentário. A presença de você nesse momento é fundamental. Afinal de contas, a juventude é sinal de esperança. Então, espero que na próxima live, na próxima quarta-feira, nós, dia 13 de maio, né? Porque hoje é 6, né? Então,
dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E olha, se o Monsenhor Cid estiver nos assistindo, eu já vou deixar aqui o convite para ele, já que ele foi pároco do Santuário de Fátima por 9 anos. Então, Monsenhor Cid, um like para nós aí. E, dia 13 de maio, estou lançando o desafio, o convite, para você estar aqui novamente conversando conosco sobre Nossa Senhora de Fátima em tempo de pandemia. Que diz? Vou estar esperando a sua resposta, ok? Será que tem algum padre nos assistindo? Se tiver também, antes da nossa bênção final, se tiver algum padre nos assistindo, dê um sinalzinho aí, manda a tua mensagem para que a gente possa também registrar aqui. A Neiliane Santos Maria, manda Padre José Maria. Dia de Nazaré, lhe manda um forte abraço. Que maravilha! Vigia de Nazaré conosco aqui na nossa live. E Mosqueiro, será que está nos seguindo? Belém, aonde está o povo de Belém? Castanhal, cadê o povo de Castanhal? Vigia já mostrou a sua cara, né? Então, vou ficar esperando vocês na próxima live, no próximo dia 13, quarta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Diácono Rui e a família mandam um abraço a Diácono Rui, Iraci, Mariazinha, grande abraço para vocês também. E é com muito pesar que nós registramos aqui o falecimento da irmã Ângela Tutas, ela que era natural da Romênia, era monja e deixou tudo e veio aqui para Belém. Há alguns anos se dedicou à formação, foi professora no Instituto de Filosofia e Teologia aqui de Belém, agora faculdade, e que hoje, infelizmente, ela veio a falecer vítima da Covid-19. A irmã Ângela, que muito contribuiu para a formação dos nossos presbíteros do Regional Norte 2, e não só aos presbíteros, mas também aos diáconos permanentes, aos leigos, a irmã Ângela, que ela descanse em paz. Nós também temos alguns padres que estão precisando de nossas orações. Temos o padre Romeu, vigário paroquial da paróquia Santa Rita, que está internado com a Covid-19. O padre Ramos Barnabita, padre Luiz Carlos, mas que já estão superando essa fase. Monsenhor Gabriel, de Castanhal. E hoje o padre André Teles, pároco da paróquia Santa Rita, também recebeu o resultado do exame, deu positivo, está já em quarentena. E tantos outros padres que estão neste Regional Norte 2, Pará e Amapá, que estão enfrentando essa batalha, que eles possam se recuperar o mais breve possível. Muito bem, Anderson, muito obrigado pelo seu apoio aí na aparelhagem da live. Você sabe que para a gente fazer isso, olha, é uma parafernália aqui terrível, sabe? Mas a gente vai fazendo aquilo que pode. E a gente agradece, então, ao Anderson, ao José Lucas, como membro de apoio aí da PASCOM, a Jéssica, que está sendo uma incansável mentora de todo esse
essas transmissões, ao Júnior, nosso administrador também. E aliás, ontem foi o aniversário da Jéssica. Então, nossos parabéns para a Jéssica, nossa coordenadora de pastoral, da comunicação e secretária da nossa paróquia. Parabéns, Jéssica, que você possa continuar servindo ao Senhor com toda a sua disposição, tendo saúde para levar adiante missão tão bela. Meus irmãos, vamos concluir a nossa live de hoje dando a bênção, lembrando que no próximo domingo, Dia das Mães, nós queremos celebrar o domingo, Dia do Senhor, através do Facebook. Então, você que está nos seguindo já há algum tempo, participe conosco. E gostaria então de pedir, aliás, sugerir, aqueles que desejarem que o nome da sua mãe, seja ela que já está no céu ou que ainda vive, e você possa mandar o nome completo, especificando se está viva ou se é por memória dela. Mande para a secretaria ou pelo Facebook. Mande o nome da pessoa que nós iremos então mencionar e vai aparecer lá também, lá no Face. É isso? Então, no próximo domingo, às 7 da manhã, estaremos celebrando a Eucaristia em homenagem a todas as mães. Antes de terminar, vamos registrar a presença da Carla, de Jundiaí, São Paulo, o Fernando Moraes, que está aqui em Belém, a Conceição Assunção, que está no Maranhão, o Denis Assunção manda, a Comunidade Cristo Jovem e a Juventude Missionária mandam um grande abraço para todos, Padre. Maravilha! Quanta gente conectada conosco! E nós vamos então pedir a bênção de Deus sobre nossas famílias, principalmente aquelas que perderam seus entes queridos nesses dias. Para que vocês tenham força, coragem e sejam consolados pelo Papai do Céu. E por todos os que se encontram doentes nos hospitais ou em suas casas, para que sejam recuperados o mais breve possível. E que cada um de nós seja protegido desse flagelo que está espalhado pelo nosso Pará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus de misericórdia, abençoai os vossos filhos e filhas, protegei-os de todo o mal, de todo o perigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço virtual, bem apertado em todos vocês. Até a próxima, dia 13, quarta-feira.
deste mundo mais irmão, construir com mais vida este país, ver a justiça habitar o nosso chão. Comunidade é a força do amor. Comunidade é a força do amor. Pelo direito de ocupar nosso lugar, ter sempre voz, não passar a nossa vez, pra ver o sonho um dia se realizar, e não a morte na sua insensatez. Comunidade é a força do amor. Comunidade é a força do amor. Pelo direito de mudar a realidade, construir na esperança o futuro, cheio de sonho e muita fraternidade, pra clarear todo lugar que é escuro. Comunidade é a força do amor. Comunidade é a força do amor. Pelo direito de trabalho e lazer, pela saúde e também educação, pois são direitos de quem luta pra vencer os desafios da triste competição. Comunidade é a força do amor.